Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz em estar aqui essa noite. Um privilégio, né, responsabilidade estar conduzindo esse estudo. E agradeço a Deus por essa oportunidade. E também agradeço o convite do pastor Renan e de Tiago, presbítero Tiago, que me confiou aqui estar conduzindo o estudo com vocês essa noite. E para dar continuidade a essa série, né, que nós estamos de estudo da Bíblia, né, devocional, né, de forma simples, objetiva, eu queria pensar com vocês essa noite acerca do tema Ver a beleza de Deus para adorá-lo. Né? Nós temos visto algo semelhante nesses estudos de quarta. E como um bom presbiteriano, eu dividi esse estudo em 3 pontos. A gente vai pensar aqui em 3 pontos que dizem a respeito de ver a beleza de Deus para adorá-lo, né? Então, antes de pedir para vocês abrirem no texto sagrado, o primeiro ponto é algo mais introdutório e diz respeito ao seguinte: ver a beleza de Deus, ver as belezas supremas de Deus, gera louvor, gera adoração, gera aquilo que a gente chama na teologia de doxologia, né? Talvez esse termo não seja muito familiar para vocês, mas é bem simples, né? Doxo significa glória e logia palavra, né? E é um termo que provém de 2 palavras no grego, e talvez você já deve ter escutado aí na caminhada cristã de vocês esse termo doxologia. E pensando nessa palavra doxologia, que é sinônimo de louvor, de adoração, né, de render glórias a Deus, eu destaco também que doxologia não é feito apenas por palavras, né, mas pode também ser feito através de cânticos, de hinos, de poesias, como a gente vê nos salmos, de orações, de louvores dos mais diversos, né, pensando no campo das artes, por exemplo, né, que é a minha área. A gente pode ver, por exemplo, numa exposição de quadros, um louvor, uma doxologia a esse Deus, né? Tem uma frase do pastor presbiteriano Heber Campos Júnior, que ele nos diz o seguinte: uma visão gloriosa de Deus, isto é, que exalta a sua grandeza, sempre conduz a louvor, a adoração, sempre conduz a doxologia, né? Então ele continua e diz assim para a gente: se você vê a grandeza desse Deus, ou escuta por meio de uma pregação, e você não louva, tem algum problema aí, com o lado receptor, né? Ou pode também ter algum problema com a comunicação, né? Onde uma visão correta desse Deus não é bem comunicada. Então, quando a gente vê louvor genuíno apresentado e a gente não louva, não é gerado nenhum tipo de adoração, de louvor, ou tem algum problema com quem recebe a comunicação ou com quem comunica, né? Então, chegando nos exemplos bíblicos agora, nós vemos o seguinte, que muitas pessoas, né, quando tiveram uma visão gloriosa desse Deus, eles louvaram. A gente vê, por exemplo, Moisés. Moisés, quando teve uma visão gloriosa, majestosa desse Deus, ele louvou. Abraão, mesma coisa. Davi, Isaías, capítulo 6, né? Pedro, João, né? Aquela visão que ele teve em Apocalipse, foi uma visão tão majestosa, gloriosa, que eu acho que não deu tempo nem dele louvar, ele caiu como um morto. É isso o texto de Apocalipse nos diz. Paulo também, né, no caminho para Damasco ali, ele teve uma visão gloriosa de Cristo, que passou 3 dias sem a visão, né? Aquele clarão, aquela claridade que o cegou. Então, pegando como exemplo as cartas de Paulo, meus irmãos, a gente vê que Paulo fazia muito isso. Ele usava muito doxologia nas suas cartas. Nas saudações era muito comum, quando Paulo acabava de saudar aquelas igrejas onde ele escreve, a gente vê que ele sempre louvava a Deus. Em Gálatas 1, versículo 5, por exemplo, a gente vê: a quem seja a glória para todo sempre. Outra saudação no início, né?
Outra doxologia, né, como saudação, a gente vê em 1 Timóteo também, versículo 17, até que virou música e foi cantado aqui agora. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Ele não só fazia na saudação, ele também fazia no final de suas cartas, naquele texto famoso que a gente conhece de Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 11, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe deu conselho, para que por ele seja retribuído, né? Aí ele termina cantando esse hino de louvor, encerrando esse hino, ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Nesse mesmo livro, lá no final do capítulo 16, no final do livro, no final da carta, ele também louva a Deus. Termina louvando a sessão inteira. Em Filipenses, mesma coisa. Capítulo 4, ele diz: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então, era muito comum Paulo louvar esse Deus através de suas palavras, através de hinos de louvor a esse Deus. A gente vê isso corriqueiramente nas cartas de Paulo. Então, esse primeiro ponto, né, que foi dito, que serve como algo introdutório, né, nós vemos que ver as belezas supremas de Deus deve nos conduzir a louvá-lo. Pensando agora no segundo ponto, meus irmãos, que agora eu vou precisar da ajuda de vocês nas Escrituras, eu queria que vocês abrissem comigo em Isaías, capítulo 6, e outra pessoa pode abrir comigo em João 14. Quem abrir em Isaías, lê do versículo 1 até o verso 7. E quem abrir em João, lê os versículos 8 e 9. Quem quiser ler, quiser tirar a máscara também para ler, não tem problema nenhum, né? Isaías 6, 1 até o 7. É. Amém. Então a gente vê nesse relato de Isaías aí, né, com essa visão que ele teve ali no capítulo 6, ele relata que os serafins estão glorificando esse Deus, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, né? E logo em seguida ele diz aquela expressão que, para o texto bíblico aqui, nós sabemos que é muito forte: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, né? Então, o que Isaías está vendo ali, né, segundo alguns estudiosos, na verdade, é a glória do Filho de Deus. Olha só que interessante. Porque quando a gente vai pensar nesse segundo ponto, que eu esqueci de dizer, que o segundo ponto diz a respeito da glória, a glória de Jesus também é a glória de Deus, né? Se o primeiro ponto a gente vê que vê as belezas de Deus, né, gera doxologia, o segundo ponto diz respeito à glória de Jesus, também é a glória de Deus. Então, os estudiosos eles dizem que quando Isaías vê aquela visão ali e relata isso em seu livro, na verdade ele está vendo a glória do Filho, uma vez que nenhum olho poderia ver a glória do Pai. E isso a gente aprende lá desde Moisés, né? O que Isaías vê ali, na verdade, é o resplendor da glória do Pai, como está lá em Hebreus, capítulo 1,
verso 3. Né? A imagem invisível de Deus, como está também em Colossenses. Então, quem abriu em João 14, verso 8 e 9. Amém. Então, nesse relato aí também que nós temos em João, Filipe pede para ver o Pai a Cristo, e Jesus responde a ele: quem me vê, vê também ao Pai. Então, é esse ponto que eu queria enfatizar. A glória de Jesus também é a glória de Deus. Nós estamos falando de um ser único, né, em sua essência, né? E agora a gente entra para o terceiro ponto, meus irmãos, que diz: o que devemos almejar ao ler a Bíblia, ao ler as Escrituras, é a glória do Deus Trino. A gente viu que ver as belezas supremas desse Deus gera louvor, gera doxologia. A glória de Jesus também é a glória de Deus. E agora nós vemos que quando lermos a Bíblia, devemos buscar a glória do Deus Trino. E eu acredito que isso foi muito enfatizado aqui nesses estudos de como ler a Bíblia, né? Eu penso que enxergar as belezas supremas na palavra é enxergar a beleza do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se a gente pegar, por exemplo, Isaías 6 agora, que a gente acabou de ler, nós vemos que Isaías faz uma menção ao Deus Trino, quando ele vê os anjos, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Paulo também termina a doxologia dele lá no capítulo 11, mencionando o Deus Trino. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Talvez o apóstolo aqui também esteja reforçando que o fim de todas as coisas é a glória do Deus Trino, né? Então, eu queria que vocês abrissem comigo agora em João 16. A gente tem, já nesses dois textos que a gente estudou, que a gente viu de Romanos 11 e Isaías 6, uma menção clara da Trindade, do Deus Trino. E agora eu queria que vocês abrissem João 16, só o verso 14. João 16, 14. Pode ler? Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém. O ele aí é o Espírito Santo de Deus, que veio dentre dos seus muitos propósitos, com o propósito principal de glorificar o Filho de Deus. E tem uma ilustração de um teólogo que nos deixou esse ano, o J. Packer, considerado um dos maiores teólogos do século XX. Ele disse que o ministério do Espírito Santo é como o ministério do holofote. Eu achei interessante. O holofote é aquele equipamento que fica escondidinho, mas joga luz sobre algo para enfatizar algo, né? E ninguém vê onde está o holofote, mas vê a luz que está projetada sobre alguma coisa. E o Espírito Santo, ele vem para revelar Jesus. Ele vem para apresentar Jesus. Ele vem para simplesmente glorificar a Jesus. João 6 diz que Jesus veio para glorificar o Deus Pai. Quem abre comigo aí em João 6, verso 38. Essa harmonia entre o Deus Trino é muito presente nas Escrituras. Ou seja, quando Cristo vem a esse mundo, ele vem em obediência glorificar
ao seu Pai que está nos céus. Então, se nós vemos o Espírito Santo apontando para o Filho, nós vemos aqui o Filho agora em obediência, apontando para o Pai. Não é? Em João 17, o último texto, os versos 1, 4 e 5. A harmonia de forma completa agora. Nós vemos o Pai e o Filho comprometidos em glorificar um ao outro. Abram comigo aí, 17, verso 1, verso 4 e verso 5. Amém? Pode ir. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Então nós vemos aí uma perfeita harmonia entre o Deus Trino, né? Nós nesse último ponto, né, que diz que quando lermos a Bíblia devemos enxergar a beleza desse Deus Trino. A gente vê que o Espírito veio para glorificar o Pai, que Jesus, ou melhor, o Espírito veio para glorificar o Filho, que Jesus veio para glorificar o Pai e que o Pai e o Filho estão comprometidos em glorificar um ao outro. Então, ao ler as Escrituras, né, ao ver a beleza desse Deus nas Escrituras, devemos atentar para o Deus Trino que está lá presente. Então, muitos são os textos que confirmam para nós que existe um Deus que se manifesta através de 3 pessoas com funções diferentes, porém sendo um só. Eu penso que eu acho que a gente, pensando nesse estudo, e aqui já concluindo, eu acho que a gente, quando a gente vê a beleza de Deus nas Escrituras, eu acho que a gente podia pensar não somente em adorá-lo, não somente em glorificá-lo, mas enxergar cada ponto desse que foi falado aqui essa noite, né? Percebendo que a glória de Jesus também é a glória do Pai, né? Nos relacionarmos com Deus por meio dessas 3 pessoas, enxergando que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito. A gente faz isso a todo momento. A gente ora ao Senhor. Por causa de Cristo, a gente tem acesso a Deus Pai, e o Espírito Santo nos capacita a levar essa oração até Deus. Então, nessa noite eu oro para que vocês, ao ler a Bíblia de forma simples e objetiva, como foi bem apresentado aqui pelas pessoas que vieram aqui antes de mim, que a gente possa, de fato, olhar para as Escrituras, percebendo a glória de Deus, percebendo a glória desse Deus Trino, entendendo que Deus se manifesta através de 3 pessoas. Então, foi bem curto, foi bem rapidinho. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.